de pegar justamente a mudança, né, de coordenadoria, né, que houve aí no Rio, que passou agora de de duas coordenadorias para quatro, né? Então, aí nisso a gente está fazendo a reunião, né, esse Caicantiocá, e a gente observou que a coordenadoria Rio Carioca tem justamente a sede Botafogo, né, e também a sede, o Centro Cultural do Rio de Janeiro também, né? A gente só queria compartilhar, a gente tem feito esse trabalho com todas as coordenadorias, né? Esse é um material, né, que a gente, na verdade, fez um levantamento, um resumo, né, em relação à regularização das sedes, né? Como é que está a situação de cada sede. E nós observamos aqui que, no caso, né, a sede Botafogo e o Centro Cultural do Rio, né? Opa! Eles acabam atendendo em relação à questão da imunidade de IPTU, né? As duas sedes possuem imunidade, né? A questão do Bombeiros, a sede Botafogo, pelo que fui informado, já possui a regularização de bombeiro, né? O Centro Cultural do Rio está em andamento e temos também o alvará de funcionamento para essas duas sedes, né? Só um ponto para observar aí é a questão do fechamento mensal, né? Os dois locais, eles estão com atraso, acima de 2 meses que não foi feito o fechamento. Então a gente gostaria de chamar, na verdade, essa observação para que pudessem verificar o quanto antes o preenchimento das despesas, né, o lançamento, a gente ficar em dia, né? Lembrando que quanto mais tempo demora, né, mais isso acumula as notas, tudo, e acaba tendo uma dor de cabeça grande aí para todo mundo, né, que acaba resolvendo essa situação, né? Então, hoje, gente, já que nós estamos aqui hoje, né, então tá bem, nós temos aqui participando o Edu Kosaka pela editora, né, temos também o Felipe junto comigo pelo departamento, assim como o Yuri e o Wallace, né, também o Wallace na frente da coordenadoria geral também. Então, a gente, na verdade, queria estar à disposição, né, para fazer uma conversa, um diálogo em torno aí de umas 30 minutos, né, e aí ver como é que tá acabando sendo mais um pouco aí para a sede Botafogo, né? Que o pessoal do Centro Cultural do Rio, a gente está sempre falando, né? Que na verdade já é o departamento em si, né? Mas estamos à disposição aí para dialogar com vocês aí também. Até aproveitem, entendeu? Porque essa questão de estar dialogando junto, assim, um Cai-Cante-Ocai praticamente exclusivo aí, na verdade a gente estava até comentando no departamento, né? É um objetivo nosso conseguir buscar atender cada uma das sedes aí, né? Mas como nessa estrutura que está na coordenadoria, né? Claro, em breve aí já dividiu a sub, daqui a pouco começa a ter mais sedes surgindo aí na coordenadoria também, né? Então a gente fica à disposição para qualquer dúvida, qualquer questão que vocês tiverem também, né? Acho que a outra sub também que tiver alguma coisa de imóvel, enfim, a gente está à disposição aqui. Tem o Shimata também que está pelo contábil, né? Está participando também. Fica à vontade, gente. Desculpa aí que o meu equipamento aqui deu problema, eu caí e voltei de novo, tá? Mas estou aqui sentado, não caí no chão não. Beleza. O Renan também está participando aí, a Ruda. Renan? Verdade, obrigado aí. Só os universitários que eu falo aqui do departamento, filho, o pessoal que a gente recorre aqui interno quando precisa das coisas aqui, né? Opa, só para esclarecer aqui, Arruda, direitinho, no meu entendimento, assim, o Botafogo é uma sede administrada pela Rio Carioca, vamos dizer assim. Agora, o Centro Cultural, no meu entendimento, até aqui, que apesar de ser geograficamente dentro da Rio Carioca, é uma sede administrada diretamente pela Coordenadoria Geral BSGI. É isso mesmo? Ou é? Só para entender direitinho. Isso mesmo, Miranda. Corretíssimo, tá? É que a gente trouxe, como geograficamente está, a gente trouxe as informações também. Nós temos outras sedes que também possuem funcionários também, mas na hora desse levantamento a gente inclui todas que fazem parte da coordenadoria, né?
Mas a sede do Rio tem em torno, né, na verdade, tem, vamos dizer, a gente fala o escritório do Rio mesmo, né, que tem, gerenciado em torno do Alan, assim, aí tem toda a equipe, né, mas também tem a comissão administrativa que faz em torno dos líderes da organização também, né, que compõe aí o Centro Cultural. Inclusive, a dona Altamira era vice-caicanteou lá, Ruda. Ela também é uma das administradoras. E o Miranda também, até pouco tempo, fazia parte da estrutura. Acho que com a mudança agora, acho que ele saiu, não sei, enfim. A gente precisa rever, porque como mudou toda a estrutura da organização, então acho que o Miranda hoje, na condição de coordenador, não sei se ele continua ou vai continuar assim, mas ele também fazia parte da estrutura. A não ser o Altamira e o Miranda, nessa estrutura aqui do Rio, no Centro Cultural. Tá tudo bem, mais, né? Enfim, aí tem o tesoureiro, que é o Fernando, enfim, tem aí a equipe que trabalha no Centro Cultural, são Yuri, Larissa, William, eu, Fernando, enfim, todos nós estamos à disposição, mas a parte organizacional é essa estrutura dos grupos, enfim, tem tudo montadinho lá que precisa dar uma revisada, Miranda, para poder ajustar com essa nova mudança do Rio de Janeiro. Beleza. De Botafogo aí tá tudo bem, tá tudo certo. Então, Arruda, pode ser qualquer pergunta, sim? Qualquer uma, fica bem à vontade, tá? Fica tranquila. Eu não sei se cabe aqui, mas assim, a gente já conversou algumas vezes sobre isso, aproveitando quando vocês falaram que é mais sobre Botafogo hoje, né? A gente já conversou algumas vezes dentro da SUB sobre a questão da acessibilidade da sede, né? E da necessidade de um elevador, caso não fosse possível, né? Existe algum projeto para que isso seja implementado ou não? Gostaria de saber se está em andamento esse processo. Renan, eu acho que sobre essa parte, Renan pode ir. O Botafogo, se não me engano, foi a sede que foi reaberta agora há pouco, não foi? Não sei se o Wallace pode... colocou uma placa, teve até uma escada externa, né? Não, aquilo lá foi Bangu. Okay. Na verdade, para ajudar um pouquinho o Renan e tentar ajudar na resposta da Kênia, que nós estamos com um projeto do bombeiro. E dentro desse projeto do bombeiro, eles com certeza vão, de fato, solicitar que exista essa parte da acessibilidade, entendeu? Então, hoje, o que acontece hoje? Hoje nós estamos verificando um despachante para poder dar continuidade a esse processo. Quem tem maior detalhe disso tudo é o William, né? Acho que o Rufino também tem acompanhado, se ele consegue ajudar também. Mas o passo que nós estamos, o Miranda também acompanha bem sobre isso, de ver um despachante para poder dar continuidade e ter o alvará do Corpo de Bombeiros. Com base nesse alvará que a gente consegue fazer modificação de projetos junto à prefeitura, entende? Então, é um passo de cada vez. A gente não consegue trazer a questão de um projeto para o elevador sem antes ter uma posição do próprio Corpo de Bombeiros, que creio que ali já deve estar sendo dimensionado o local para a instalação, entende? Então, a princípio, a gente está nessa fase, mas com certeza se faz necessário e também, não vai poder complementar, e também com aquela questão da desativação daquele ar-condicionado central, acho que aquela área ali é uma área boa que pode ser utilizada para previsão para atender os 3 andares, entendeu? Só que um ali vai cair, eles vão cair dentro da sala automaticamente, enfim, mas tem que ver como vai ser esse projeto. Mas o Miranda pode ter mais detalhes sobre isso. Então, deixa o Miranda ajudar um pouquinho também nessa resposta. Lembrei. Desculpa, né? Opa, deixa eu só esclarecer aqui um pouquinho. Na verdade, são 2 passos distintos, tá? O bombeiro, ele não... Assim, hoje em dia, como era um prédio construído já, com a estrutura pronta, isso não é uma coisa que entra no alvará do bombeiro para a questão... no projeto enviado do bombeiro, não entra no radar dele. Ele não exige isso de um prédio existente.
essa adequação de acessibilidade por conta de alvará. Tanto é que o alvará já foi expedido, a sede já tem o alvará. Então, Leandro, desculpa, eu acho que eu me lembrei o motivo pelo qual falta a questão da inclusão do terceiro andar para a questão do prédio. Não, Acho que ele não está A questão verbado. do terceiro andar é a questão junto à prefeitura, acho que como é que Para diz? verbação, justamente. Sabe se tem, não sei como é que é o termo específico, mas enfim, é para regularizar o terceiro andar. É para verbar na escritura, isso aí. Na escritura, que foi construído posteriormente da forma original do prédio, que era de 2 andares. Então, em relação à prefeitura, o que está sendo feito, está sendo buscado, é essa regularização desse terceiro andar que já foi construído, mas não consta na escritura e junto à prefeitura. Isso está sendo feito. Agora, a questão do alvará, o Corpo de Bombeiro não implicou com a acessibilidade, tanto é que ele expediu o alvará. Mas não invalida a questão da gente ter e preocupar com a acessibilidade dos membros, seja por elevador ou seja por aquela, como é que diz, aquele elevador de escada, né, que eu não sei qual é o nome, que põe a cadeira e vai... É uma rampa, né? Aquela rampa, lance por lance, é uma questão também que eu acho que deve ser pensada para poder proporcionar aos membros que subam aos andares, os portadores de necessidades, que possam subir também aos andares através disso. E como ela falou, lá nos fundos, talvez seja uma possibilidade de um elevador, assim, nesse sentido, elevador para 1, 2 pessoas, não um elevador, como é que diz, de uso contínuo, mas um elevador exclusivo para uso das pessoas com necessidade. Entendeu? Era isso. Bom, boa noite. Eu queria ajudar também a todos na compreensão de como está a situação do CAICAM Botafogo. Queria também agradecer pela oportunidade de ter esse conselho exclusivo, né? É bem melhor do que várias, né, demandas que tem às vezes de reunir os demais CAICAM. Hoje, então a gente pode ficar mais à vontade. Bom, a situação hoje da sede, ela tem 4 pontos, né? Primeiro, toda a grande obra precisa da gente ter projeto, né, que envolve projeto, ainda mais é uma coisa muito específica, o que demanda, né, a questão de valores, né, que fogem da nossa parte, né, como administradores. Isso é um fato. A burocracia, né, tanto interna como externa, também é um ponto a se levar em consideração, porque às vezes a gente tem um profissional, mas esbarra na burocracia, porque às vezes a mão de obra não atende a necessidade e a velocidade que a gente precisa, tá? E aí tem um outro ponto, a questão da execução, né? Também é um outro ponto que também é relevante para todos nós. E aí o último é a finalização de tudo isso, ou seja, a entrega. Hoje, pelo relatório que nós mandamos da sede, né, a gente conseguiu resolver, acho que era coisa mais que desde 97 nunca teve essa aprovação do bombeiro. Agora a gente já tem uma tranquilidade, mas também não foi fácil resolver essa questão. A gente sempre, junto com as outras comissões, né, de organização, de comissão administrativa da sede, a gente sempre pensou como é que nós vamos fazer essa acessibilidade, onde vai fazer, como vai fazer. E agora o CAICAM, ele tem tanta necessidade, está demandando tanto, que a gente não tem a sala 1 hoje, né? Porque a gente envolve um projeto, a gente precisa hoje aprovar um projeto de climatização, mandar fazer um projeto, isso aí é fato, para que a gente possa. As salas 2 e 3, conversando com Miranda, a gente pode resolver, dá até para a gente resolver de imediato, ou seja, vai resolver parte do que demanda a sede. A parte de cima já é uma coisa que tem que seguir né, seguir esses critérios, né, para poder a gente apresentar segurança para todos, tá? E a questão também que hoje, não só a questão de som, iluminação, né, a questão hoje também, se recentemente na última atividade da Fujimbo, as janelas de alumínio, né, se deslocou, então caiu, então a gente está sem ar,
Então tá dando tentando atender da melhor forma, mas a grande questão hoje, a rua, diferente de São Paulo para o Rio, é a nossa questão hoje de dar essa velocidade. Até sugeri para o Miranda, conversando com ele, Miranda, a gente tem um problema muito grande, né? Que é a questão de qualidade de mão de obra e entrega, né? Então, o que nós vamos fazer? O Wallace entrou no circuito, agradeço o Wallace aí pelo apoio, porque não é fácil. O ideal para a gente seria a gente ter um cadastro de empresas que já trabalham, já atendem os critérios da BSGI, já cadastrado, a gente fazer a solicitação e automaticamente gerar esses orçamentos, porque para isso, né, demanda muito tempo, principalmente mim, que eu trabalho, né, eu, o Ari, os meninos também, a gente não tem tempo, às vezes o horário para estar disponível para as empresas estarem lá, fazendo seu levantamento. Então no mês de setembro, eu fiquei exclusivamente para isso, para tentar resolver, né, mas mesmo assim, o que nós mandamos, às vezes, não seguiu um escopo, até mesmo para poder elaborar um escopo para execução de obras e orçamento, não é fácil, pessoal. Eu peço desculpas pela minha falha, porque essa situação está assim por causa de mim, né? Como responsável, né? Como também, e aí eu venho também pedir ajuda de uma coisa que a gente precisa, né? De resolver. O nosso relatório, não sei se vocês já tiveram conhecimento, já olharam, que nós preenchemos, né, aquele Google Forms. Se vocês analisaram, viram bem como é que está a situação. Que também não é só a questão estrutural, a questão dos oratórios, algumas coisas que demandam também cadeiras. Então tem muita coisa. E aí a gente tem que definir prioridade. Então a prioridade hoje, para a gente atender aos nossos membros, oferecer segurança, hoje é o projeto de climatização. No Rio de Janeiro não tem como a gente, né, dar continuidade a fazer parcialmente, liberar a atividade parcialmente na sala 1 sem ar-condicionado. Não dá. Então, outros pequenos reparos nós conseguimos atender. Agora, esse é a prioridade. Principalmente essas duas salas, que é a sala... Não sei, vocês conhecem lá o Caican, né? Eu acho que o Arruda conhece, já foi. Não, ainda não? Então, nós temos a sala 2 e 3. A sala 2 e 3... Hoje é o que a gente consegue assim. Agora a outra a gente precisa, né, de pessoas para fazer a elaboração de um projeto, né, para poder ver como é que vai ficar, onde vai ficar, né, a questão da sala 1. Tá? A gente tem hoje problema, a gente não tem um som adequado para poder fazer, a gente não tem iluminação adequada, então tem muita coisa. E aí eu queria saber o que nós podemos fazer em conjunto para que a gente possa, ainda esse ano, né, a gente iniciar, né, e para que em janeiro, quando começar as atividades, a gente fazer com chave de ouro. Algumas coisas como letreiro, sinalização lá da sede, né, até agradeço também, o Miranda compartilhou comigo, o Wallace, seguindo o modelo que foi feito lá de Bangu, né, para poder acelerar também aqui, a gente aproveitar também, entendeu? Mas assim, nossa maior grande dificuldade hoje é exatamente na questão da entrega da burocracia necessária, né, para aprovação e liberação de recursos, né? E aí também tentar entender que não é só a sede de Botafogo, tem as outras sedes, né? Imagine que o Wallace, o Yuri e o próprio, né, William também tem que atender, ajustar, porque é uma necessidade de todos, né? Porém é isso, pessoal. Eu queria fazer uma colocação, a Fujimbo, né, que está aí, a senhora Tamira, a Kênia, queria, assim, realmente pedir desculpas, né, por tanta coisa, mas a gente está fazendo o melhor. E esse melhor, exatamente, assim, é quando a gente consegue criar esse ambiente aqui, esse momento, para dialogar e esclarecer alguns pontos. E aí definir essas prioridades, tá, para que a gente possa realmente aí tornar que o Caicana, né, é o cartão de visita, né, assim, nós temos assim, é o local onde espiritualmente o mestre habita. Então tem que ter, né, assim, tudo da melhor forma, né? Aí depende da atuação, né, das subs, que também conjunto com a administração e também com a coordenadoria geral, com as coordenadorias e a responsável de sub, para que a gente possa dar andamento. Então é isso. Arruda, queria muito que você pudesse, assim, orientar, né, e ver o que a gente possa visualizar de imediato para que a gente possa elencar, né, a climatização, iluminação, som, oratório,
definir essas prioridades e o que é necessário, o que a gente já tem que pode ajudar esse momento. Tá bom? Obrigado, pessoal. Boa noite. O Arruda, deixa eu só jogar um pouquinho de frescor no coração do Rufino, que realmente o Rio de Janeiro está muito quente. Quarta-feira agora nós vamos apresentar já essa proposta. O que aconteceu de fato? Na realidade, a gente tinha identificado, né, eles identificaram essa necessidade de um projeto novo de climatização, assim como aconteceu com o Bangu. Visto a questão de desativar o ar-condicionado central, que já não funcionava. Então, o maior problema era que a gente estava trazendo verificando o projeto total da sede regional. Então, conversando com o Miranda um pouco mais, na realidade, a gente entendeu que era preciso primeiro atender 2 salas, né? E a sala principal, que é a sala, né, do CAICAM, que é no último andar, além do sistema de ar-condicionado, a gente precisa rever, porque vai ter que tirar os dutos de ar-condicionado que tem na sala do ar central. Aí já vem a questão também de poder modernizar a parte da iluminação. Então, vai ser feito um projeto para a sala 1, desvinculando a sala 2 e sala 3, que é a troca do ar-condicionado. Então, a maior dificuldade que a gente estava durante esse período, até conversei isso com o Miranda também, acho que o Rufino também ficou ciente sobre isso, é que a gente não está achando ar-condicionado de 30 mil BTUs aqui para poder atender uma sala. E se a gente for buscar 24 já também não tem, então a gente vai ter que partir para usar 36 mil nas 2 salas, entende? Então são 2 ar-condicionados de 36 mil nas 2 salas para poder de fato ter a possibilidade de ter a climatização. Porque não tem, a gente não acha no mercado aqui no Rio de Janeiro ar-condicionado de 30 mil que foi especificado pela empresa para uma sala e de 36 para outra, né? Então nós vamos comprar, o objetivo é apresentar 4 equipamentos de 36 mil BTUs para atender as 2 salas. Passando esse processo da questão da aprovação, a gente já começa esse ano ainda, Rufino, possivelmente a instalação do ar-condicionado dependendo da entrega do equipamento. E aí a gente vai ficar aguardando, na realidade, a providência de vocês em relação ao projeto da sala 1, que de fato é verificar quem vai preparar o projeto, enfim, a gente também pode entrar no circuito para ajudar, mas o combinado com o Miranda foi dessa forma, né? Enfim, para concluir, né, em relação à questão da pergunta da Kênia, então, assim, são várias fases que a gente tem que estar correndo ao mesmo tempo, Kênia, mas a acessibilidade não está, de fato, como se diz, esquecida. Eu me lembrei, depois que o Miranda começou a falar, que para poder chegar até o 3º andar, esse 3º andar tem que estar averbado, ele não existe para a prefeitura ainda. Então, não adianta a gente fazer um projeto para colocar uma acessibilidade de um elevador até o 3º andar se ele não existe. Na verdade, ele não foi averbado, né? Ele foi construído, foi dado entrada, a prefeitura acho que sabe, acho que não tem averbação no cartório. É isso que precisa normalizar para poder ter o RGI com o 3º andar legal, entendeu? E aí a gente vai conseguir também pensar no aspecto da questão da acessibilidade. Desculpa, Ruda, só para poder dar esse retorno para o Rufino, que a gente não tem se falado, e acho que isso é para poder ele ficar um pouco mais tranquilo, que 2 e 3 esse ano a gente consegue colocar o ar-condicionado lá. Fica tranquilo, que o Botafogo não vai pegar fogo, não. Não pegou fogo no Campeonato Brasileiro? Não pegou o jogo? Wallace, só rapidinho, só para acrescentar. Uma pessoa que resolveu a questão aqui, fez o levantamento desse processo para averbar o 3º andar, ele deixou tudo pronto, encaminhado, mandou o orçamento dele. Eu não consegui outros orçamentos de despachante, mais 2, para dar andamento. Então hoje ele tem tudo pronto para chegar lá, já foi na prefeitura, pediu uma audiência com a secretaria lá só que a gente, por exemplo, precisaria fazer, ele mandou o preço dele, né, fazer um contrato, ele falou que poderia pagar, né, da melhor forma, tá, porque ele já tem a prática, ele já tem essa questão, tá. E aí emite nota fiscal, Pedro? Então, emite, eu vou ver, entendeu? Porque ele tá tudo pronto, de repente a gente até marca uma reunião, né, online, alguma coisa para conversar sobre isso, definir, tá? E aí eu explico... Bom, a sugestão é que você pegue esse orçamento, embora a gente tenha essa questão de ter os 3 orçamentos, mas mediante a dificuldade a gente pode justificar isso na reunião de
pauta, entende? Sim. E aí na reunião de pauta a gente pode colocar que há uma dificuldade de ter mais despachantes que cumpram a questão de nota fiscal, que possam realizar, e a gente apresenta. Uhum. O não a gente tem como certo, mas não custa nada te apresentar. Uma vez que a gente tem aqui, já fez um spoiler com o Arruda, com o Felipe, que participa também da reunião, com o Renan, né? Enfim, todos eles participam nessa reunião de pauta, então eles vão poder ajudar a gente no dia, não se preocupa não. Tá, então deixa comigo, Wallace. Eu vou marcar uma reunião para a gente analisar e ver o que a gente pode dar andamento também a esse processo. Ele falou que está tudo pronto e que não vai gerar pendência pelas informações do bombeiro que nós já temos. O principal foi o bombeiro. Agora a gente... Maravilha. Entendeu? Ele falou que é uma coisa simples de registro do RGI, a prefeitura dá o ok, ele pega a documentação e dá a entrada, entendeu? É isso. Perfeito, então. Desculpa, Arruda, deixa o Arruda agora responder. Não, imagina. Fica Obrigada a todos, viu, pelo retorno, tá? Obrigada. à vontade aí. Aí a gente pode dialogar mesmo, mas fica bem à vontade quem quer colocar, mesmo o pessoal que está participando, né? Então, sobre o fim até num lado aí, queria agradecer por todo o empenho, esforço, né? O que você colocou aí, acredito que é o desafio aí de, acho que de uns 90% dos caicanteos aí, né? Da BSGI, né? Na verdade, até nesse ponto aí tem-se uma valorização grande aí em relação aos esforços de vocês, né, pelo empenho que tem, dedicação em relação a cuidar da sede regional e centro cultural, né. A gente está vendo até a ideia desse diálogo justamente para a gente tentar melhorar, aprimorar todo o processo também em relação a isso, né. E aqui é bom que a gente está vendo, né, a Kênia está participando, da DMJ tem junto, da FJ, então aí é bom que, pelo menos a sede de Botafogo, a gente vê que está bem variada a participação, né? Isso é bem positivo. E a gente agradece todo esse empenho, esse esforço, né? E dentro dessa que você colocou, a questão, né, ar-condicionado, acho que agora até em São Paulo está virando item de emergência aqui, né? Que o negócio essa onda de calor aí não tá fácil para ninguém aqui, né? Então, assim, de toda forma, essa questão da prioridade, né? Até a gente agradece o envio das informações da sede. A gente está fazendo um trabalho, né? Como foram muitas informações, a gente agradece o empenho de vocês aí, que prontamente responderam, até dentro do prazo também. Assim, deu um trabalho um pouquinho para vocês, a gente imaginava, né? Mas aí é importante, foi legal porque eu dei uma olhada, a gente já deu uma olhada semana passada, nas respostas que nós tivemos, né? E tem uma equipe do pessoal que está trabalhando, né? Para montar um relatório de cada sede, né? Com base naquelas informações que tem. Mas a gente viu a foto lá, tudo, eu vi até... Aí tem uma sede, eu vi que tem uma sala, tem um piano, né? No palco mesmo, é a sede de Botafogo, né? Então eu vi ali, eu falei, nossa, tem um sino bonito também, viu? Esse sino aí, se mostrar para a sede regional, o pessoal vai querer igual, vai ser complicado pra gente aqui, né? É linda, vem conhecer, é muito linda. E sabe, vai conhecer sim. Então, assim, a gente até agradece também por ter preenchido esse relatório, né? E dentro desse trabalho, o caminho é justamente esse mesmo de... Hoje, a gente, até em relação à sede do Rio, né? A gente hoje, junto com o Wallace, né? Com o Pedro Yuri, né? E a equipe do Rio de Janeiro e também a gente aqui em São Paulo, a gente está trabalhando assim em conjunto, né? E aí essa questão da sede do Rio mesmo está sendo acompanhada muito de perto, mas assim, em torno do Wallace, Corel, Yuri, né? Porque por conta até porque assim, conhecem dois lados, né? Que é o lado da sede mesmo, né? E também o lado da organização também, então acaba caminhando junto. Então vem, assim, as solicitações que vem, a gente tem alinhado em conjunto para tentar acertar, resolver, né? E aí essa questão de prioridade é importante, na verdade, assim, vocês levantarem o que tem, né? O que tem. E aí eu acho que, em princípio, né, é importante, numa primeira ideia, né? É vocês na IEM, na SUB, né? Que via o dia a dia do Centro Cultural, alavancar essas prioridades que tem. Como você falou, o ar-condicionado é uma prioridade. Então, e esse é um ponto que
ver que é um ponto importante para ver, né? Aí nessas prioridades, nesses itens que tem listados, né? Aí nesse ponto, talvez dar uma conversada junto à coordenadoria, até junto também em torno aí da escritório do Rio também, falar, ó, a gente pensou nisso, tudo que... Aí chega num ponto comum aí para todos, né? E dentro disso trabalhar em relação ao que fazer, né? Mesmo sobre a questão dos orçamentos, a gente sabe que é um desafio, né, grande para todo mundo, não é tão simples isso, conseguir a questão dos orçamentos, né? E aí é um ponto que a gente sugere, na verdade, a questão da administração mesmo, às vezes, pedir um apoio, né? E às vezes até líderes, pode até ser distrito mesmo, né? A RM, pessoas que às vezes têm uma disponibilidade, vai receber alguém na sede, né? Aí essa disponibilidade para de repente fazer, abrir o CAICAM, ver, e até para de repente cuidar de um orçamento, né? Por exemplo, vai ter uns 3 orçamentos, não precisa uma pessoa só ficar com essa responsabilidade, mas de repente tendo o escopo das atividades que precisa, né, ser feito, talvez a pessoa está dando um apoio nisso, né? A gente, na verdade, assim, a gente solicita isso por conta da discrepância que tem, às vezes, no mercado. E a gente, até hoje ainda, nós encontramos discrepância grande, sabe, no mercado em relação a essa questão. Então, por isso que a gente solicita isso. Claro que, às vezes, tendo uma dificuldade, né, podem ter, olha, tá bem complicado, tá bem difícil, tal, né? O duro é que, assim, às vezes, no lado, isso até a gente leva, quando a gente vai apresentar aqui, o Wallace às vezes vê também, às vezes, para nós, pessoal, já primeiro ponto, quando olha um orçamento, já se pergunta, não tem outros orçamentos, né? Então, a gente acaba ficando... E o duro, às vezes, assim, é convencer que no Rio de Janeiro, né, é difícil ter 3 empresas, né? O tamanho da cidade que tem aí. Então, às vezes, tem esse lado. Mas, de toda forma, pode, de repente, assim, apresentar as dificuldades que tenha, né? E aí a gente pode ver em torno do que pode ajudar e apoiar nesse sentido de conseguir viabilizar uma aprovação também, né? Hoje se tem um estudo, até o Departamento de Obras, mesmo nós também, a gente pôs igual, a gente pôs assim, eletrodoméstico, algumas coisas, a gente fala, orça pela internet, para ter uma referência de valor, né? Então a gente olha que a gente solicita isso, vai ver um eletrodoméstico ou uma coisa a mais, tenta ver pela internet. Às vezes serviços não é possível, né? Então aí tem que ter a avaliação, ver direitinho e ter, mas a ideia é para ter uma referência de média de mercado mesmo em relação a isso, né? E aí nessa linha, aí nessa questão de mesmo ar-condicionado, o ideal, uma sugestão, ter todo o serviço que tem, inclusive a instalação, o que vai ser, né? Porque às vezes tem que fazer alteração na parte elétrica também. Então isso é importante ter essa atenção de observar, porque às vezes tem empresa que o cara vai lá, ele mete o ar-condicionado lá. Aí depois... Só que aí você liga os 3 ao mesmo tempo lá, bicho, já ou cai energia, ou então pega fogo, aí pega fogo mesmo na sede e bota fogo, né? Aí bota fogo em tudo, entendeu? Então é importante ter assim, esse acompanhamento, essa atenção, né? Porque a gente teve experiências também em sedes, que o pessoal só aumentou, instalou o equipamento e não fez nenhuma alteração na parte elétrica, né? Isso acabou complicando. Arruda, só uma dúvida. Nesse ponto que você falou de questão de segurança, tensão, então, as visitas que eu pude receber lá no CAICAM, e foram bastante, todo mundo chegou a um senso comum. Por quê? Por exemplo, para fazer o PMOC, né, você tem que ter, cadê a planta hidráulica, cadê a planta elétrica, cadê isso, cadê aquilo? A gente só tinha a planta do bombeiro, foi o que nos ajudou. Mas o ideal para o PMOC, né, assim, para a gente ter essa pasta com todas essas informações, era ter uma questão, uma leitura de tudo aquilo que é importante, que pode ser solicitado a qualquer momento por um órgão, né, fiscalizador, entendeu? Então, mas isso também, tudo é custo para fazer esse projeto, para fazer essa planta, coisa. Então, esse processo, esse início, né, nada é por acaso, né, essa questão da climatização, né, da sala 1, que demanda disso, aproveitar também fazer em um todo, fazer um check-up, né? Lógico que hoje a parte elétrica nossa, né, ela tem, né, a capacidade, porque a gente tinha um ar-condicionado central
que, né, precisava de muita energia para poder atender. E agora os equipamentos novos não precisam tanto. Porém, né, se tiver alguma mudança de carga, alguma solicitação, alguma coisa, a gente já teria com esse projeto dessa planta, né, de todas as informações que a gente precisa, né, por isso que a importância desse projeto, para poder a gente também acrescentar na pasta do PMOC, entendeu? Então é isso. Deixa eu só dar para vocês terem uma ideia aqui acerca dessa questão do ar-condicionado. O que aconteceu? O ar-condicionado, o Caicã Botafogo tinha um ar-condicionado central que atendia, e na partida dele, eram 2 máquinas, aquelas grandes, que atendiam as 3 salas. E nunca deu vazão. Aí, em determinado momento, eliminou parte do duto que ia para as salas de baixo e colocou-se split, ele continuou servindo a sala de cima. E mesmo assim não dava vazão. Foi mal dimensionado, talvez. E o duto também não tinha revestimento, lá é muito quente, batia sol no duto. E por ocasião do Corpo de do alvará do Corpo de Bombeiros, eles solicitaram que, se fosse manter o ar-condicionado central, teria que ter um projeto específico para ser apresentado juntamente com um projeto de sinalização, tudo aquilo que o bombeiro pede. E como o ar-condicionado não dava vazão e trocando-se as máquinas não continuaria a dar vazão, a gente teria que fazer um outro projeto com um engenheiro, como é que diz? Capacitado, enfim, para poder assinar, se tomou essa iniciativa. É melhor tirar essa máquina e esse ar-condicionado que não funciona e colocar split que vai atender a sala. Então, por isso que o ar-condicionado central foi eliminado da sede, mas ele na partida já não dava vazão. E aí, em relação às obras, a parte elétrica, até onde são as máquinas do ar-condicionado central, que é no térreo da sede, ela é perfeita, ela atende qualquer equipamento que você possa botar, porque eram 2 máquinas grandes, então esse dimensionamento está bem feito. O que necessita ser feito agora, que aí já foi colocado aqui, que o Rufino falou, é justamente isso. É prever aonde vão ficar essas máquinas, as condensadoras externas, né? O local que vai ser feito, vai ser colocado essas máquinas, se é no teto, se é embaixo, no teto que eu digo no telhado, né? Na parte de cima ou embaixo, a subida desses dutos de eletricidade até lá em cima. E, por conta disso, as empresas que vão fazer orçamento, elas pedem uma série de coisas, porque elas só instalam o equipamento. As empresas que vão fazer elas não fazem essa parte que é necessária. Qual é? Retirar o teto Caicã, retirar o duto antigo. Por conta disso, vai ser retirado toda a parte de iluminação, que já é uma iluminação antiga também, com as lâmpadas fluorescentes daquelas grandonas que não funcionam. Então, a ideia é, a partir dessa retirada, se refazer tudo. Faz a questão da elétrica, dos ar-condicionados e a questão dos drenos, faz a questão dos dutos de iluminação nova, aproveita para fazer os dutos para sonorização, aproveita para colocar a tela que hoje é um tripé como uma tela retrátil, aproveita para reposicionar e cabear o projetor também por dentro do forro. Então, o projeto ele necessita inicialmente de um projeto de arquitetura, antes de engenharia, antes de se fazer. A pergunta é: existe essa possibilidade de alguém daí do departamento de obras ou que tenha conhecido, alguém aí do departamento realizar esse projeto, ou isso a gente tem que cotar 3 empresas por aqui? Porque não é um projeto simples, entendeu? São vários projetos de várias coisas que vão acontecer a partir do momento que for retirar o teto
para retirar o duto e colocar as máquinas. E você vai retirar o teto inteiro. Então tem várias coisas juntas, que vão vir juntas, com essa retirada do teto e preparação para a instalação do ar. A instalação em si é a última coisa. É a última coisa que vai acontecer, mas vai ter que ter antes fazer esse projeto e depois chamar as empresas de engenharia, de construção civil, para executar esse projeto e, por último, que as máquinas vão ser colocadas. Entendeu? Então tem todo um anterior, uma obra anterior até a chegada desse ar. Então eu não sei se a BSGI, com o seu departamento, tem essa capacidade, então a gente pode ir lá e preparar. Ou não, é melhor vocês contratarem por aí. Porque não é uma coisa fácil e eu acredito que também não seja um projeto barato. Tanto para fazer o projeto, quanto para a obra em si, o executar o projeto, além das máquinas de ar. Então eu queria saber de vocês o que vocês acham acerca, se é por aí mesmo ou não. Apesar de, assim, como não está lá na sede e não conhece, a gente pode até mandar foto, mas é para ter essa ideia aí da dimensão da coisa, né, em relação à sala principal. Era isso. Certo. Obrigado, né, Carlos, pela pergunta. Hoje a gente vem direcionando para fazer a contratação de um profissional mesmo, para esses projetos mais robustos, projetos mais complexos assim. O departamento a gente apoia, a gente consegue dar um suporte, mas até pelo volume mesmo, a gente acaba não conseguindo dar aquela atenção e a agilidade necessária que necessita, né? Então a gente vem recomendando sempre haver a contratação de um profissional para fazer todo esse levantamento e esboço do projeto. Beleza. Ok. Obrigado aí, Renan. Então, essa linha, Mira, na verdade até teve algumas, acho que acompanhamos de alguma série, aí torna, acho que até, enfim, né, o do ar, acho que dando um apoio, dá para dar esse apoio de TT. Infelizmente a gente não consegue pegar alguém e assumir essa demanda para cá, né, porque aí no caso aí tem os que o Renan colocou, né. Mas, de repente, mesmo quando o projeto for apresentado, a proposta, a gente pode, talvez, assim, submeter, tem a empresa que presta serviço aqui para nós, né? E a gente pode pedir uma consulta para eles, né? Se está dentro, se está de acordo, tudo, né? Para eles dar uma avaliada, né? Que a empresa Arcel que presta serviço também, de repente, pode ter algum ponto relacionado a isso, né? Não, beleza. Bem? Bom, gente, o tempo alongou bem aí, né? A gente, bom que com vocês aí, Botafogo, dá para a gente conversa bem, isso é bom. Então, assim, deu quase 40 minutos aí de conversa, né? Então, da nossa parte, a gente queria manter à disposição, né? E, ao mesmo tempo, agradecer por todo esse empenho, esse apoio, né? A gente, enfim, aí o que vocês precisarem, né? Aí a gente tá à disposição, tá? Nos procurar. Seu Ari, tá tudo bem ou não? Eu falei, puxa, ele sempre tá em todas aí. Manda um abraço para ele também, né? Tá? Mas aí a gente agradece por todo esse empenho e esforço. E vamos caminhando, né, visando essa questão da gente conseguir todas as sedes regularizadas. A gente sabe que agora com esse objetivo até colocado pela diretoria, a gente está fazendo um trabalho de emissão do alvará de funcionamento de sedes, né? E a gente vai depois acertar junto até com o próprio Alisson Corel, ver como é que tá, né? Algumas coisas em relação até ao Rio também. A gente fica feliz que as sedes do Rio, quase todas, né? Tem imunidade de IPTU, né? Então é um objetivo que a gente tem aí de conseguir 100% da BSGI. E isso é graças a esse empenho aí, esse apoio que vocês têm dado pra gente, tá? Obrigado, viu? Conta conosco aí, obrigado. Antes de falar, pessoal, desculpa, eu vou precisar sair que eu vou para uma outra reunião agora com a Coordenadoria Geral para falar de sedes também, entendeu? Então eu queria só... Opa, aproveita e leva lá tudo. Leva lá pra lá. Vamos falar também, fica tranquilo, tá? Eu queria então me desculpar e
dar boa noite a todos e pedir licença para poder participar da reunião lá, tá bom? Um abraço, Obrigado. pessoal. Beijo na lindona aí, Arruda. Um abraço para todos. Valeu, obrigado aí, viu? Tchau. Valeu, um abraço aí. Dando continuidade, comunicado da editora Brasil Seco com o Eduardo Cossack. Bom, boa noite a todos e a todas. Primeiramente, gostaria de agradecer, né, pelo espaço, né, cedido aqui para apresentar o assunto da editora. Bom, primeiro eu queria, em nome do senhor Ricardo Miyamoto, né, nosso diretor-presidente, toda a gerência, os funcionários da editora, agradecer aí pelos incansáveis esforços, né, em divulgar e também assinarem, né, os periódicos da editora. Então a gente agradece de coração, né? Bom, antes de eu entrar no assunto em si, eu gostaria de contextualizar, né, sobre o assunto que vem posteriormente. Então, assim, atualmente os impressos eles são então entregues quinzenalmente, né, em pontos determinados pelas organizações, né, ou na RM, ou na regional, ou na área, distrito, que inclusive algumas sedes também servem de pontos de recebimento também, né? E para a maioria dessas organizações, então, esses pontos, eles atendem à questão da distância, né? Então eles acabam ficando mais próximos e viram um centro de distribuição. Mas em alguns casos, esse ponto ele fica um pouco distante para a organização que vai buscar esses impressos, né? Dificultando aí, então o acesso aos impressos. Então, dito isso, agora sim, entrando no assunto, eu vou pedir licença para compartilhar aqui a tela. Vocês estão visualizando? Isso. Então, apenas para deixá-los cientes de que existe então, essa possibilidade que eu vou apresentar agora, né? Então, assim, o assunto seria a inclusão ou a criação de um novo ponto de recebimento de impressos. Então, como que isso funciona? Então, essa solicitação para criar um novo local, né, de recebimento, ele deve ser feito, então, pelo CP, que é o coordenador de periódicos, né, da subcoordenadoria para o coordenador de relacionamento de coordenadoria, né? E aí, antes desse envio, o CP de sub, então, ele deve apresentar a